Vamos lá? Pessoal, você é os seus resultados. E nessa métrica, sabendo que nós somos os nossos resultados, existem algumas regrinhas que nós precisamos ter a certeza, e são elas que mantêm a nossa casa em pé. Então, eu tenho a regrinha que eu preciso saber exatamente o que é QI, que é o quociente intelectual, que é o conhecimento, é o estudo. Eu preciso conhecer sobre o QE, que é a inteligência emocional, e eu preciso entender sobre o QS, que é a inteligência espiritual. Tem pessoas que ela tem QI e ela tem QE, porém não tem QS. São aquelas pessoas que conseguiram alcançar o dinheiro, porque quando nós falamos de riqueza não é apenas o dinheiro. Elas conseguiram ter dinheiro, porém elas não têm uma paz, porque elas não têm QS, porque elas não têm Cristo na vida delas. Então são aquelas pessoas que conseguiram, porém estão com depressão, elas estão a ponto de se matar, elas estão com os casamentos destruídos, porque elas conseguiram fazer apenas duas partes da riqueza. Agora, se nós queremos prosperar de fato, nós precisamos ter o QI, o QE e o QS. Faz sentido para vocês? O QI é quando eu estudo bastante e eu estou recebendo informações, é o que vocês estão fazendo hoje. Vocês estão recebendo QI, recebendo informação. O QS, que é a inteligência emocional, é o que vai garantir que você coloque em ação, né? Tem estudo que diz que 2 horas de informação, para ela se tornar conhecimento, precisa de 20 horas aplicada. Então, se você recebe essas 2 horas, você precisa de 20 horas aplicando, tá? Então, o QE é o que vai fazer você colocar o que nós estamos falando em ação. E o QS é o que vai te trazer paz, para você fazer essa gestão. Quando, em 1994, as pessoas acreditavam que para ter sucesso e bem-sucedido, você precisava estudar muito. E os pais falavam, se você estudar, você vai ser bem-sucedido. Até que veio Daniel Goleman e trouxe o conceito, inteligência emocional. E com o passar do tempo, o que se perceberam? Que a galera da escola que ficava lá no fundão, fazendo bagunça, começou a contratar a galera que sentava na frente, para trabalhar para eles, né? Porque eles eram bons em QE, a galera do fundão, porque eles eram bons em se relacionar, eles se comunicavam, eles sabiam vender, eles eram excelentes líderes. Porém, a galera que sentava na frente tinha o QI, que é o conhecimento, a perícia sobre como fazer aquilo. E essa perícia, a galera do QI precisava. Então eles vão lá e contratam quem tem QI e continuam ganhando em cima. O porquê? O QI não é garantia de sucesso. Quantas pessoas que estudam muito, mas não têm QI, estudam e não são tímidos, não conseguem se comunicar, ficam ali travados, porque eles têm QI. E quem tem QI, eles acreditam que o sucesso financeiro ou o sucesso profissional sempre vai estar na próxima pós, ou sempre vai estar no próximo curso que ele comprar. Não, eu vou ter sucesso porque eu preciso comprar um outro curso. Depois desse curso vai dar certo. Depois dessa pós vai dar certo. Sendo que, na maioria das vezes, o que está faltando para essa pessoa se desenvolver é o QE, a inteligência emocional. 87% das pessoas que fracassam, que não vão bem em suas profissões, elas não fracassam porque não sabem fazer.
Elas fracassam porque elas não conseguem desenvolver a inteligência emocional. Elas não conseguem se relacionar com as outras pessoas. Elas não conseguem se vender. Elas não conseguem vender o seu serviço. Então elas acabam fracassando e decidem trabalhar para os outros. O porquê? É mais fácil. Porque ela não precisa comunicar, não precisa falar. Faz sentido para vocês? E nós trabalhamos essa pirâmide. O nosso ser, aqui é a nossa identidade. No ser é identidade, fazer, capacidade e ter merecimento. Muitas pessoas, elas querem ter. Eu preciso ter dinheiro, eu vou ter dinheiro. Só que elas não fazem nada. Como elas não fazem? Por que elas não fazem? Porque elas não descobriram a sua verdadeira identidade. E só quando você descobre a sua identidade, daí você desenvolve a sua capacidade, aí você tem o merecimento. Então é ser, fazer para ter. Não tente fazer o caminho reverso. Não tente ter para você fazer algo, para você descobrir de fato quem você é. Não, primeiro descubra quem você é. Entenda a sua identidade, para depois você fazer aquilo que você ama, porque quem faz o que ama não trabalha um dia sequer. Eu estou nesse momento fazendo o que eu amo, eu estou fazendo meu propósito, eu sou apaixonado por isso. Quem caminha comigo sabe o quanto que eu amo estar aqui, abençoando e ensinando. E por consequência da minha identidade, fazer o que eu amo, por consequência eu tenho, por consequência eu recebo, por consequência eu tenho a certeza que eu mereço todas as riquezas, que eu mereço tudo. Mas primeiro eu tive que descobrir e ter a certeza de quem eu sou. E quem eu sou, eu só posso descobrir na pessoa de Jesus. É como Pedro, Jesus estava lá falando assim, quem eles dizem que eu sou? E Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo. Então quando eu reconheço Cristo de fato quem Ele é quando Cristo olha para Pedro e fala assim, e tu és Pedro. E tu és Pedro, e ali Deus está dando a identidade de Pedro. Ali Jesus confirma a sua identidade. Então quando eu olho para Jesus e falo, tu és o Messias, tu és o meu Salvador, tu és o meu amado. Ele fala assim, Whindersson, tu és meu filho, e a tua identidade é esta. Cuidar de empresários e ajudar pessoas a transformar suas vidas na área financeira. E eu recebo a minha identidade de Deus. Eu recebo a minha identidade de Cristo e faço o que eu amo. E aí eu consigo ter. Só que muitas pessoas não conseguiram descobrir a identidade em Cristo. Estão tentando ter. E essa corrida do ter se torna algo desgastante. Que ela corre, 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 corre. E não sai do lugar. Ela corre, corre, corre. E vai para o trabalho reclamando. Ela acorda de manhã e fala assim, poxa, mais um dia esse trabalho. E se está dessa maneira é que você não está fazendo o que você ama. E se você não está fazendo isso, você não vai ter. Porque essa é a regrinha. Então, quando eu faço o que eu amo, eu busco aplicar todos os princípios do Pai. Por consequência, eu faço o que eu amo, o fazer. Eu preciso desenvolver o meu QI naquilo que eu amo. Eu descobri que as pessoas que procrastinam, as pessoas só procrastinam aquilo que elas não amam. Se você procrastina muito, é um sinal que você está fazendo algo que você não ama. Porque as pessoas que fazem o que amam, elas não procrastinam. As pessoas que fazem o que amam, elas amam estudar sobre aquele assunto. Elas se aprofundam. Eu desenvolvo o meu QI na área de finanças, na área de empresário. Eu passo horas lendo um livro. E isso não é doloroso, porque eu amo, eu sinto prazer nisto. Agora, quando você está fazendo algo que está fora do teu propósito, porque você não descobriu a sua identidade, se torna algo doloroso, se torna algo maçante, a pessoa vai se arrastando, sabe, aquele cansaço, fica normalmente triste, desanimado.
o porquê ela não seguiu a regrinha. Ser, fazer e ter. O ter é quando você vive feliz. Você está pronto para receber. Está fazendo sentido? E como o meu ser, ele só vem em Cristo. Vocês concordam comigo? Muitas pessoas estão buscando em vários lugares. Mas o ser só vem do Cristo. Agora, desenvolver o meu QI. É possível. E como que eu desenvolvo o meu QI? É estudando livros, audiobook, palestras, pós-graduação, mestrado, doutorado. Quando eu faço isso, eu estou desenvolvendo o meu QI. Porém, tem pessoas que passam a vida inteira trabalhando, desenvolvendo o QI, mas nunca alcançam a perícia do QI, porque elas estudam vários assuntos. Eu tenho que se tornar perito em algo, e nas outras áreas eu preciso ter mentores. Eu sou perito na área de finanças e empresário, porque eu estudo esses assuntos. Mas quando eu sento com um pastor, eu recebo dele sobre hombridade, porque ele estuda sobre homens, sobre hombridade, como andar na justiça. Então eu recebo desse mentor esse conteúdo. Daí eu sento com outro que fala sobre casamento, que ele se tornou perito em casamento. E aí eu recebo o conteúdo do casamento. Daí tem aquele outro que estudou só sobre reino, e ele ensina muito bem sobre reino. Eu recebo as informações do reino. E daí eu sento com um profissional que estudou sobre venda de veículos. E aí eu aprendo com ele como vender veículos. Eu não fico estudando várias coisas, eu estudo dentro da minha perícia. Por quê? Se eu estudar várias coisas, eu vou me tornar apenas um clínico geral. Exemplo, se eu estou aqui com vocês, eu vou dar um pulinho aqui. Quando eu pulo, eu torço o meu joelho, machuquei o joelho. E aí vão me levar no hospital. Uma hora dessa, quando eu chegar no hospital, quem vai estar lá para me atender? Um clínico. Com todo respeito ao profissional que vai estar lá para atender. É um clínico geral. Ele vai me atender muito bem, ele vai pegar, vai fazer um raio-x e ele vai perceber que teve uma torção, algo nesse sentido. E ele vai falar assim: Whindersson, é um pouco mais sério que eu imaginei, eu vou te dar um remédio e você volta, porque você precisa procurar um especialista. E aí eu vou procurar o especialista. Só que o especialista, ele não está atendendo de madrugada. O especialista, ele não está lá no hospital. O especialista, ele só atende com horário marcado. E aí eu vou procurar esse especialista, eu chego lá e ele fala assim: Whindersson, realmente teve uma torção assim, eu vou dar um medicamento melhor para você, porém o teu caso é cirúrgico. E eu não faço esse tipo de cirurgia, eu vou te indicar um perito. Eu vou te indicar alguém que só faz cirurgia de joelho. E é esse cara que eu vou lá, nesse médico, que eu vou chegar e falar assim: preciso fazer a cirurgia. Ele vai falar assim: vamos marcar o horário. Quem desses três que ganha mais dinheiro? O que só atende com horário marcado, que a agenda dele é cheia, e o vai fazer a cirurgia. Porque ele se tornou perito em algo. Ele faz o que os outros não fazem. Ele faz o que os outros não fazem no tempo que os outros não fazem. Ele tem o conhecimento que os outros não têm. Mas ele decidiu ser perito somente no joelho. Então, é o mesmo exemplo se eu pego um mecânico. Tem um mecânico que ele é clínico, que ele atende todos os carros. Entrou carro, eu faço. E ele trabalha uma loucura. E aí eu chego com o meu carro lá: mas você mexe no Volvo? Não, rapaz, estou com a garagem cheia, eu não mexo nisso. Você tem alguém para me indicar? Pega, vou em outro especialista, você mexe no Volvo? Eu já mexo, mas o teu problema é a embreagem. Você mexe? Não, tem um rapaz que mexe só com embreagem. E aí eu vou lá no perito, e o perito vai resolver o meu problema. Quem vai ganhar mais dinheiro? O perito. Faz sentido para vocês? E eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Na sua profissão,
você é um clínico, você é um especialista ou você é um perito? Como empresário, você é um clínico, um especialista ou um perito? Você entender o caminho da perícia é o que vai te levar para o sucesso. Você não pode fazer tudo, porque quando você quer fazer tudo, você ignora mentores. E nós só temos duas maneiras de aprender, pela dor e por mentor. Então, quando eu falo para o meu filho assim, Davi Henrique, não coloca o dedo na tomada. Ele não é tão desobediente assim não, tá gente? Só um exemplo. E o Davi Henrique vai e coloca o dedo na tomada. Ele aprendeu pela dor. Mas, porém, ele teve um mentor. Então, a dor é um sinal que algo está errado em nossa vida. A dor é um sinal de Deus que algo está errado. Se eu pegar o meu dedo e começar a puxar para cá, ele começa a doer. O porquê ele está fora da ordem. É um sinal de Deus que tem algo fora da ordem. Então, se você não está sendo perito, se o seu salário não está de acordo com o que você acredita que você merece, é porque você não se tornou um perito. E por que poucas pessoas se tornam perito? Porque muitos estão acomodados com as suas profissões, muitos estão acomodados com as suas finanças, muitos estão acomodados na sua zona de conforto. Eles estão tranquilos, eles não querem sair, por mais que eles reclamam, mas eles não querem fazer nada para sair. E existe uma combinação para você se tornar perito. Existe um caminho. Lembra que eu falei que o sucesso ele deixa rastros? E o que eu preciso para me tornar um perito? Eu preciso trabalhar de 8 a 9 horas por dia e ter diariamente 1 hora de estudo. Decoraram? De 8 a 9 horas por dia e 1 hora de estudo diariamente. E quando você entende esse nível de perícia, que você está trabalhando para ser um perito, com 6 meses você fazendo esse microciclo, todos os dias, você vai atingir um macrociclo em 6 meses. E quando você se tornar, nesses 6 meses, você já vai se tornar um dos melhores da sua cidade, na sua área. Eu te garanto, o sucesso ele deixa rastro. Depois de mais 6 meses, você trabalhando de 8 a 9 horas, todos os dias, e estudando 1 hora, com 1 ano, você já se tornou referência na sua cidade. E depois de 6 meses, com 18 meses, você estudando 1 hora por dia, e trabalhando de 8 a 9 horas, você já vai estar com um salário acima de 14 mil reais. Vocês querem anotar, depois vocês me procurar? Eu garanto. Porque nesse período você vai estudar o quê? Se você já é um bom mecânico, você não tem que ficar só estudando sobre mecânica. Mas você tem que estudar sobre venda, como se tornar um bom vendedor. Você tem que estudar sobre gestão, como aumentar o seu ticket médio. Você não, nenhuma área você já se tornou perito. Agora o que está te impedindo é a falta de QE. Então comece a estudar gestão, comece a estudar comunicação, comece a estudar relacionamento. Com isso a sua mentalidade vai mudando e você começa a ter resultados diferentes. Só que é preciso tomar uma decisão. Eu vou ser perito em quê? Porque tudo que foi criado resolve um problema. Essa garrafinha, ela resolve um problema. Resolve um problema. A caneta resolve um problema. E você, perito, você resolve qual problema? Você vai solucionar qual problema? O porquê que as pessoas vão te procurar? Quando eu falar de Alisson, o que vai vir na minha mente? Vai vir qual problema ele soluciona. Quando as pessoas lembrarem de você, o que elas vão lembrarem? Na área profissional. Porque é isso que vai proporcionar que você ganhe dinheiro, que você produza dinheiro. Ok? Está fazendo sentido? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você é perito em quê?
Então o QI é você desenvolver perícia. E a perícia só vem com trabalho e estudo. Por que as pessoas demoram a se tornar perito? Porque alguns estudam muito e trabalham pouco, e outros trabalham muito e estudam pouco. Tem que ser uma combinação perfeita, ok? Agora, nós temos o QE, que é o consciente emocional, que é aquele que proporciona você colocar em prática tudo, é a sabedoria. Você precisa trabalhar ele, e amanhã nós vamos falar muito sobre QE, né? Como você ter resultados usando o QE, porque o dinheiro ele vem de pessoas. Então, se você vai ganhar dinheiro, produzir dinheiro, você vai receber das pessoas. A inteligência emocional, ela tem 5 pilares: o autoconhecimento, o autocontrole, automotivação, empatia e relacionamentos. O que é eu ter o autoconhecimento? O Whindersson saber o que me tira do sério. Vou pegar como exemplo aqui. Pessoa chegar atrasada em um compromisso comigo. Eu sei que o meu valor alto é respeito, então eu me conheço. Se a pessoa chegou atrasada em um compromisso, a tendência é que eu comece a ficar bravo. Só que aí eu tenho a inteligência emocional, eu tenho o autocontrole. Eu falo assim, opa, mas esse é um valor só meu. A pessoa pode ter se atrasado, pode ter pegado o trânsito, pode ter acontecido alguma coisa. Então eu começo a me controlar. Só que daí eu tenho o meu selvo aqui que fica assim, não, ela esqueceu do compromisso. Ela não veio, ela atrasou porque quis. E aí, se eu não tenho a minha automotivação para falar, não, calma, não precisa ficar nervoso. Eu não vou sentir empatia. Como eu não vou sentir empatia, eu vou destruir os relacionamentos. Então a inteligência emocional é a chave que me leva para o sucesso financeiro. Faz sentido? Só que muitas pessoas, elas não alcançam a inteligência emocional pela maneira que elas se veem. Nós iniciamos falando sobre o povo judeu, que existe bênção sobre a sua vida, que Deus liberou as mesmas palavras que está sobre aquele povo, hoje está sobre nós. Só que daí nós pegamos a história do rei Saul, para entender um pouquinho mais sobre ele. E rei Saul, a Bíblia fala que não existia homem mais belo do pescoço para cima. Saul devia ser meio destruído para baixo, né? Precisava falar assim, né? Não tinha homem mais belo do pescoço para cima. E quando Samuel chegou para ungir ele a rei, ele começou a questionar, por acaso eu não sou o menor? A minha tribo não é a menor de Israel? Como assim eu vou ser rei? E aí, Samuel fala assim, mas o Senhor te ungiu rei. E quando Samuel vai apresentar Saul para o povo, a Bíblia fala que Saul estava nas bagagens, estava lá, retraído, triste. Não queria vir. Só que daí assumiu o reinado. Teve experiência com o Espírito Santo. Andou com os profetas. Só que o reinado de Saul foi um reinado terrível. Um reinado de desobediência. Matou o que não devia matar. Preservou o que tinha que preservar, não deveria preservar. Pegou o que não devia pegar. Foi um reinado omisso. Um reinado sem compromisso. Só que quando Samuel foi tirar o reinado de Saul, Samuel não falou as coisas que ele tinha feito, porque tudo isto era consequência de algo. Era consequência da inferioridade que Saul tinha dentro dele. Quando Samuel foi falar para ele, ele falou assim, o Senhor te constituiu rei sobre Israel. Mas aos teus próprios olhos, você é pequeno demais. E quando nós fazemos esse seminário, nós encontramos muitas pessoas com a síndrome de Saul. Pessoas que o Senhor já constituiu rei, o Senhor já constituiu como sacerdote, o Senhor já liberou todas as bênçãos, todas as riquezas.
Só que aos próprios olhos, quando elas olham para dentro delas, elas se acham pequenas. Elas não se acham capazes de assumir um reinado, não se acham capazes de se assentar no trono, elas não se acham capazes de ser ricas. Elas não se acham capazes de desfrutar de riquezas nessa terra. Tem pessoas que se eu falar assim, vou te dar 1 milhão nesse momento, fica desesperado e fala assim, eu não sei o que fazer. O porquê nunca sonhou. Porque não tem uma mentalidade de reino. E na maioria das vezes está olhando para o seu mundo. Não, eu não tenho estudo. Não, eu nasci para ser aqui, pequenininho mesmo. Não, você não pode ser pequenininho. E você não pode ser pequenininho por causa simplesmente de você, porque você é um rei. E você tem que abençoar as nações. Porque tem pessoas que estão clamando por você nesse momento. Você não pode ser pequenininho porque nós temos que enviar missionários. Você não pode ser pequenininho porque tem um mercadinho ali que precisa de recurso e tem que se transformar num supermercado. E para se transformar num supermercado você não pode ser pequenininho. Nós temos ali um consultório de odontologia com um lugar, nós podemos transformar ali em vários e atender mais pessoas. Por isso que você não pode ser pequenininho. Por isso que você não pode ficar feliz com o seu salário pequenininho, com a sua entrada pequena, porque o propósito é muito maior. Deus te chamou para algo maior. Deus já te abençoou e falou, vai filho, rompe a pequenez, rompe isso que você acha que você nasceu para ser pequeno, rompe essa zona de conforto. Você não é Saul. E aí nós pegamos outro povo, que é os 12 espias, né? Os 10 espias, que Deus falou assim, tem uma terra prometida para você. Eu já tenho uma terra que manda leite e mel. Uma terra que você vai desfrutar. E aí Moisés pega e fala assim, sobe lá. Vão lá espiar a terra. Era só para eles espiar a terra. E ver se de fato era uma terra deleitosa. Daí dos 12 que voltaram, 10, o que eles falaram? Nós somos como gafanhoto. Lá tem gigantes. Novamente o povo começa a olhar para dentro deles. E eles começam a se achar pequeno. Queridos, nós precisamos romper, virar a chave e entender que nós não somos pequenos. E nós temos uma terra prometida para nós. Só que nós estamos muitas das vezes como aqueles 10 espias, em uma terra onde tem gigantes. E nós estamos deixando outras pessoas assumir a construção civil do Brasil. Nós deixamos outros construtores, porque não? Eu sou um pedreiro apenas, ter uma construtora não é para mim. Ter uma concessionária não é para mim. Ter um hospital não é para mim. Não, é para nós, porque nós temos muito para fazer por reino. Eu tenho que subir e assumir essa terra prometida. Eu preciso mudar aqui dentro, que esse lugar aqui é meu por direito. É meu por direito, que Cristo Jesus já me colocou nesse lugar. Só que todas as vezes que eu não assumo, é como se eu estivesse rejeitando Ele. Falando assim, não, você me morreu só por um pouquinho. Eu não posso desfrutar disso. Só que Ele está clamando, falando assim, não, você pode. Porque você vai abençoar e transformar vidas. Faz sentido? E agora, eu te faço uma pergunta, tem um potencial aí dentro. E aonde você pode chegar? Qual é a sua terra prometida? O que o Senhor confiou para você transformar vidas? Porque o propósito não vai parar em você. Porque se parar, algo está de errado. Existe uma terra. Existe um sonho de Deus para a sua vida. Nós não podemos viver como Adão, porque quando Adão pecou, os olhos espirituais fecharam e o natural se abriu. E ele acabou os sonhos. Só que Cristo veio e abriu novamente o nosso olhar espiritual. E agora o meu olhar espiritual já não é mais eu quem vivo, mas eu preciso viver para Cristo. E ver que eu posso fazer muito mais do que eu faço hoje. Só que para mim fazer isso eu preciso romper a minha pequenez. Para que não aconteça como aconteceu com Saul. Para que eu não seja rejeitado. Porque o Senhor vai levantar pessoas para fazer. Eu tenho certeza
que o Senhor já colocou algo no seu coração. Eu queria convidar você a se colocar de pé por um minuto. Queria pedir para você fechar os teus olhos. Feche os teus olhos. Quantas vezes nós não temos um olhar semelhante de Saul, aonde o Senhor já nos entregou um lugar, uma terra prometida, só que muitas vezes nós ficamos ali nos achando pequeno, com uma mentalidade de inferioridade, uma mentalidade que eu não preciso estudar, eu não preciso me relacionar com as pessoas. E quando isso vai acontecendo, nós vamos deixando de aplicar os princípios. O Senhor está querendo restaurar algo em você. É uma noite para você restaurar os teus sonhos. É uma noite para você voltar a sonhar. É uma noite para você voltar a ver a terra prometida. É uma noite de você viver uma nova história. É a noite de você decidir se tornar perito em algo. É a noite que você tem que mudar a história da tua família e da sua geração. É a noite onde você decide deixar herança para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Porque as mudanças acontecem através de decisão, e decisão define o nosso futuro. Eu só estou aqui com vocês porque eu tomei essa decisão. Então decida tomar a decisão hoje de viver o melhor de Deus para você. Deus não tirou você do mundo para trazer para a igreja para ficar sofrendo. Não, Deus te tirou do mundo e te trouxe para cá, para você viver o melhor dessa terra e para você transformar vidas de outras pessoas. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua terra, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Fale com o Senhor quais decisões você está tomando nesse momento. Fale com o Senhor: estou tomando decisões. Você está tomando uma decisão de assumir as suas finanças, de fazer a gestão
das suas finanças. Você está assumindo a decisão de se tornar um perito. Você está assumindo a decisão. Qual decisão você está assumindo nesse momento? Porque quando nós damos uma resposta aos céus, o Senhor dá uma resposta para nós. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Declare sobre a sua vida. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Te abençoarei. Amém, queridos? Esse foi o nosso primeiro dia de seminário. Queria convidar o pastor para encerrar para nós. Foi muito bom estar com vocês. Se vocês desejarem trazer alguém amanhã, nós estaremos fazendo as inscrições ali, tá bom? Traga mais alguém para conhecer sobre finanças, tá bom? Foi um prazer e muito obrigado.